Fala galera, meu primeiro vídeo no canal e hoje eu quero falar sobre um assunto que eu compartilhei com vocês na live do meu Instagram. Foi sobre alimentação à luz do reino de Deus. Eu fiz uma live, deixei lá salvo um tempo e eu vi que ajudou muitas pessoas vieram me procurar pedindo ajuda para mudar a alimentação, etc. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu creio que é uma das coisas que Deus quer ensinar para o seu povo na atualidade, é sobre alimentação à luz das escrituras, à luz do reino de Deus. Bom, eu quero começar esse vídeo contando dois testemunhos para vocês. Na verdade, dois testemunhos sobre o mesmo assunto. Eu tinha duas doenças físicas. Eu tinha enxaqueca, eu fiz o exame e eu fui diagnosticado com enxaqueca muito forte, crônica. E eu tinha também gastrite nervosa, uma gastrite muito profunda, muito intensa. Fiz lá a endoscopia e eu fui diagnosticado com essa doença. E era quase todo dia, praticamente todo dia, eu tinha muita dor de cabeça. Quase todo dia a gastrite me atacava, eu ficava enjoado, eu tinha azia. Eu fui perceber um pouco depois, e estava atacando a minha vida espiritual. O meu devocional não era mais o mesmo, o meu tempo de devoção não era mais o mesmo, a qualidade que eu dava pro meu tempo com ele não era mais o mesmo, porque eu me lembro até hoje, tinha dias que eu não conseguia orar por conta da dor de cabeça, tinha dias que eu não conseguia orar e ler a Bíblia direito por conta da azia, por conta da dor no estômago, por conta do enjoo, e eu comecei a ficar muito triste com isso. E um dia o Espírito Santo pediu para mudar minha alimentação. Diante de todos esses problemas que eu estava passando, um dia eu estava no meu devocional, o Espírito Santo falou: filho, mude sua alimentação. E então eu cortei algumas coisas como refrigerante, cortei o McDonald's, cortei alguns industrializados, cortei um pouco os embutidos, comecei a comer mais em casa do que na rua. Então comecei a estudar muito sobre alimentação, comecei a buscar muito no YouTube, artigos no Google, documentários, e o resultado foi: tem 3 meses e meio que eu não sei o que é dor de cabeça, e tem mais ou menos 2 meses e meio, eu mudei minha alimentação tem 4 meses e meio, se eu não me engano, 2 meses e meio que eu não sei o que é ficar enjoado, eu não sei o que é azia, eu não sei o que é sentir dor no estômago. Eu não fiz o exame, mas certamente eu fui curado da gastrite e da enxaqueca sem tomar medicamento, só mudando minha alimentação. E isso é fantástico, porque Deus criou tudo pra nós, velho. Deus é muito perfeito. E talvez você deve estar aí pensando: esse assunto aí que o João tá trazendo não é muito espiritual, não é muito bíblico. Por que ele quer falar disso? Bom, não sei se você sabe, mas a Bíblia diz mais de 40 vezes sobre alimentação. Isso mesmo, cara. Talvez você nunca leu nenhum versículo falando sobre alimentação, mas a Bíblia, ela diz mais de 40 vezes sobre alimentação. Se você nunca leu um versículo sobre alimentação, ou você não está lendo a Bíblia, ou você não está lendo direito, com atenção, às escrituras. Bom, e eu quero dividir esse vídeo aqui em 5 pontos. 5 pontos bem rápidos, 5 curiosidades para que dentro de você seja colocada uma fome, uma sede para que você mude sua alimentação. 5 coisas. Primeiro, quando Daniel fez um jejum de 21 dias comendo só daquilo que saía da terra, comendo verduras, legumes, comendo frutas, enfim. Quando ele fez esse jejum, a Bíblia diz o quê? Que Daniel ficou mais formoso, mais bonito, Daniel ficou mais forte e Daniel ficou mais sábio, ele ficou mais inteligente. Bom, a Bíblia diz na Nova Aliança que a alimentação de João Batista era o que? Mel e gafanhoto. Eu não sei se você sabe, mas gafanhoto, se você for pesquisar, gafanhoto nas escrituras, no original e também na cultura judaica, não é o bichinho, não é aquele negócio que parece um grilo. Gafanhoto, na verdade, é a ponta de todas as hortaliças, de todas as verduras e legumes. Então, o que João Batista comia era o jejum de Daniel. E quem foi João Batista? João Batista foi aquele que preparou o caminho para a vinda de Jesus. E eu creio que Deus, ele quer e ele está levantando uma geração de João Batistas que vai preparar o caminho para a segunda vinda dele, não como cordeiro, mas agora como um leão. E um leão que vai reinar para todo sempre, sobre todo mundo. Então, se nós estamos preparando o caminho para a vinda de Cristo, para a segunda vinda dele, nós temos que nos alimentar muito, muito bem. Presta atenção, quando nós não cuidamos bem do nosso corpo, isso vai atingir a nossa alma e o nosso espírito. Se você parar para pensar aí, começa a se lembra aí da última vez que você teve febre e da última vez que você ficou muito doente. Talvez a última vez que você teve virose. Certamente
você no dia que passou mal, você não orou e você não leu a Bíblia, você não teve um tempo de devoção a Ele como os dias anteriores. Por quê? Quando nós não cuidamos bem do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, isso vai atingir também o seu espírito, o seu espiritual. Então isso é um chamativo para que nós venhamos cuidar cada vez mais do nosso corpo físico. E agora eu quero falar sobre a alimentação de Jesus. Cara, se você for pesquisar a fundo mesmo, você vai ver que Jesus ele comia 2 alimentos sólidos, ou melhor, os 2 principais alimentos sólidos de Jesus eram o pão e o peixe. Os 2 alimentos líquidos principais de Jesus eram a água e o vinho. Presta atenção, se você for estudar, o trigo daquela época era um dos principais alimentos de Jesus e dos judeus e um dos alimentos que mais fazia bem. O peixe era considerado, se eu não me engano, o primeiro ou o terceiro melhor alimento daquela época. A água e o vinho eram os 2 principais alimentos líquidos de Jesus e dos judeus e, consequentemente, dos discípulos, e eram os 2 alimentos líquidos que mais fazia bem naquela época, água e vinho. Eu não sei se você sabe, mas em Timóteo, Paulo fala para Timóteo, porque ele tinha um problema na saúde. Paulo recomenda Timóteo tomar um pouco do vinho, porque o vinho naquela época fazia muito bem, era um dos principais e um dos melhores alimentos líquidos daquela época. Então Jesus comia do melhor da terra e ele bebia do melhor da terra. Comer o melhor da terra e beber o melhor da terra, na atualidade, está muito mais ligado a você se alimentar bem do que você sair para comer num restaurante muito caro. Então, mano, se você quer se parecer com Jesus, se você quer de verdade ser imagem e semelhança dele, você deve cuidar sim do seu espírito, do seu espiritual, com certeza que é o principal. Você deve cuidar bem da sua alma, mas também você deve cuidar bem da sua alimentação. Porque não vai adiantar, cara, você cuidar bem do seu espírito, do seu espiritual e não cuidar bem da sua alimentação. Se você quer seguir os passos de Jesus mesmo, você deve começar a se atentar a isso. Eu ia citar 5 coisas, eu falei isso no início do vídeo, mas eu tô na terceira, eu vou citar na verdade 4, para não prolongar muito o vídeo. Presta atenção, isso daqui vai te tocar muito, uma revelação muito profunda e certamente isso daqui vai te chocar. Presta atenção, Jesus curou muitas pessoas nas escrituras, muitas pessoas, mas você nunca vai ver Jesus curando um sequer discípulo nas escrituras. Não existe nenhum relato de Jesus curando discípulos nas escrituras. Existe relato de Jesus curando multidão, curando seguidores. Mas Jesus curando discípulos não tem. Meu Deus! Sabe por quê, cara? Na minha opinião, Jesus ensinava os discípulos a se alimentarem bem e os discípulos, consequentemente, não ficavam doentes a ponto de precisarem de uma cura. É fato que se você estudar mesmo, você vai ver que a maioria das doenças de hoje que está incomodando os jovens, inclusive levando jovens à morte, a maioria deles câncer, gastrite, úlcera, apendicite, tudo isso é porque nós não nos alimentamos bem. Ah, João, eu não tenho tempo para cuidar bem da minha saúde. Presta atenção, vou citar a frase de um cara sinistro que tem me influenciado muito nesse assunto, que é o Laí Ribeiro. Se você não arranjar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arranjar tempo para cuidar da sua doença. Então isso é muito profundo, cara. Cara, comece a se alimentar bem. Vamos seguir os passos de Jesus, nos alimentando bem, cuidando bem do templo do Espírito Santo. É santuário dele, cara. Ele mora dentro de nós e nós temos que cuidar bem disso daqui, porque ele mora dentro de nós. Então, você cuidando bem do seu corpo, que é templo dele, isso vai atingir sua alma e isso vai atingir, consequentemente, a sua vida espiritual. Então é isso, gente. Um abraço para vocês. Eu espero que tenha edificado muito cada um de vocês. Dê um like aí se você gostou. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se isso te ajudou muito, se isso deu uma luz na sua vida, coloque aí nos comentários para que isso possa edificar os seus irmãos. É nóis, gente. Um abraço.